Bom, gente, essa parte do nosso programa é reservado a uma pequena catequese, né? A cada dia. Nós estávamos com a Bíblia, né, ainda há pouco, falando então do Santo Evangelho, falando das Escrituras, e agora nós estamos aqui com o Catecismo da Igreja Católica, né, e também com o Catecismo Maior de São Pio X. Né? Os dois catecismos, né, estão falando a doutrina da Igreja, explicando detalhadamente tudo aquilo que nós precisamos saber para ser bons cristãos. Então, o programa que geralmente a Igreja definiu como um programa necessário para a catequese, para a educação da fé, tem algumas partes. A primeira parte, né, é sobre o símbolo dos apóstolos, tanto aqui no Catecismo de São Pio X, quanto no Catecismo da Igreja Católica também, né? Vai ser o estudo do credo, dos 12 artigos do credo. Então nós quando rezamos o credo, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós falamos talvez toda essa oração sem meditar palavra por palavra, né, aquilo que ela diz, aquilo que significa, né, porque Deus Pai, porque Ele é Criador, porque então, enfim, nós vamos poder ter a oportunidade de estar estudando pormenorizadamente todos os artigos, 12 artigos do credo. Depois, a segunda parte da doutrina cristã, a Igreja diz que é a oração. Então nós vamos aprender sobre a oração em geral, a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que o Cristo nos deixou. O Catecismo de São Pio X, o Catecismo da Igreja Católica, coloca em detalhes, todas as 7 petições do Pai Nosso, explicando para nós e dando uma ótima catequese sobre a fé também, assim como o credo também é uma explicação da nossa fé. E também o Catecismo de São Pio X fala da oração em geral, oração mental, oração vocal, e depois do Pai Nosso ela fala também da Ave Maria e também da petição da intercessão dos santos. A terceira parte do catecismo é aquela que nos fala dos mandamentos da lei de Deus. São os 10 mandamentos que nós vamos ter a oportunidade também de estudar um por um, porque embora nós possamos repetir, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não chamar o seu nome santo em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e dias santos. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não cometer adultério ou não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Nós temos aí todos esses mandamentos, vocês já conhecem também, falei agora, mas nós somos de um estudo mais profundo, um estudo mais completo, um estudo mais para que a gente possa de fato aprofundar o que seria cometer um pecado contra cada um deles, né? E aí nós vamos desdobrando todos os pecados que seriam uma infração contra qualquer um desses mandamentos. Então é bastante complexo, rico, e tenho certeza vai ajudar muita gente, inclusive, a aprender a confessar-se melhor, né? E viver uma vida mais santa, evidentemente. A quarta parte, né, é falar dos sacramentos da Igreja, sacramentos que são necessários para a salvação, a nossa salvação, né? A Igreja diz que os sacramentos são absolutamente necessários, né? O Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de São Pio X afirma isso. E nós temos os 7 sacramentos que acompanham toda a nossa vida, né? O batismo quando nascemos, crescemos um pouco, temos aí a primeira comunhão, depois fazemos o crisma, depois temos, se pecamos novamente, vamos ter podemos recorrer ao sacramento da confissão, da penitência. Depois também temos o sacramento da unção dos enfermos quando necessário, que na verdade antigamente chamava-se extrema unção, porque era o último dos sacramentos a serem recebidos. Temos o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, enfim, temos os 7 sacramentos que vão santificando a nossa vida no decorrer da nossa história pessoal. E depois a quinta parte do catecismo, que nós vamos estar estudando, fala das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber, né? Então existem várias virtudes
que o cristão precisa desenvolver. E isso vai ser muito importante também para o nosso crescimento espiritual, né? Então, que essas partes do catecismo, né? Catecismo da Igreja Católica, Catecismo de São Pio X, nós temos também o Catecismo Romano, que é aquele catecismo feito depois da Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento, né? Onde a instrução da igreja é diretamente para o pároco, para o padre ensinar aos fiéis, né? Os fiéis. Então, que esse período de catequese seja frutuoso para que a gente possa crescer na fé. Então, nós vamos iniciar a nossa catequese sobre os sacramentos, né? E a primeira coisa que eu quero que você compreenda, ouvindo, é o que é sacramento. O que é? Porque nós falamos, temos 7 sacramentos, nós sabemos por que eles existem, para que funcionam, mas muitas vezes a gente não consegue chegar numa definição do que é sacramento. Então eu vou dizer uma fórmula que é de São Tomás de Aquino, que foi adotado pela igreja como uma definição de sacramento. Então, sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, instituído por Jesus Cristo para a santificação e salvação dos homens. Agora, veja, né, cada parte dessa definição é importante. Então a gente olha, primeiro, os sacramentos são sinais sensíveis, significa que nós captamos pelos 5 sentidos, né? Porque nós vemos o sacramento acontecer quando nós estamos na igreja, por exemplo, o batismo, nós vemos o padre derramando água na cabeça da criança, passando óleo, fazendo os rituais. Então, nós ouvimos as palavras, nós utilizamos o paladar quando o padre coloca o sal na boca da criança, né? Enfim, os 5 sentidos são utilizados para que o sinal seja então observado, captado e entendido por quem está ali assistindo aquele sacramento ou recebendo o sacramento. Então, sacramentos são sinais. Sinais é tudo aquilo que aponta para uma outra realidade. Então, por exemplo, eu posso fazer um sinal assim, né? Então, todo mundo sabe o que é isso. Eu estou dando um oi ou um tchau para quem está lá do outro lado da rua, né? Nós temos o semáforo, que é um sinal. Vermelho pare, alerta no amarelo, verde pode passar, né? Nós podemos dizer assim que é um sinal. Só que os sacramentos são sinais sensíveis, assim como esses também que nós acabamos de fazer, são sensíveis. Nós observamos e entendemos. A diferença é que os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes. Eles produzem aquilo que dizem produzir, né? Para o qual eles foram feitos. Então, os sacramentos produzem, né, a graça divina. Então, é por isso que são sinais sensíveis, eficazes. Fazer assim também é eficaz, porque o outro vai entender que eu estou cumprimentando, dizendo que está tudo bem, né? Mas os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes, não do plano humano, mas da graça de Deus. Por isso que a definição diz: sacramentos são sinais sensíveis, eficazes da graça de Deus. Então acontece algo sobrenatural, invisível. Quando é dado o sacramento, nós estamos vendo coisas, como o padre já falou, não é? Vendo os sinais sensíveis, mas por trás daqueles sinais sensíveis está acontecendo uma graça invisível. Então, de modo que os sacramentos são sinais sensíveis, eficazes da graça de Deus. Instituído por quem? Pela igreja, por um papa, por um santo? Não. Instituído por Jesus Cristo. Os 7 sacramentos estão na Bíblia, né? Nós podemos depois, com o tempo, quando formos falar de cada um, nós vamos então explicar onde estão na Bíblia os sacramentos, né? E são instituídos por Jesus Cristo. Para quê? Para a santificação e a salvação dos homens. Esta então é a nossa introdução hoje a esse pequeno espaço no nosso programa para dar a catequese. No próximo programa nós já vamos entrar no primeiro sacramento, que é o batismo, né? Então nós vamos falar tudo sobre batismo, né? Que nós costumamos dar muito curso sobre batismo e como é importante falar, porque as pessoas às vezes, né, chega para nós dizendo que já fez o curso e aí a gente pergunta o que é batismo, o que é sacramento, para que serve, quais os 4 elementos necessários para que um sacramento seja eficaz, seja válido. Enfim, as pessoas não têm muita noção. Então eu espero que neste programa você possa de fato aprender um pouco mais sobre estes sacramentos.
repita a fórmula e depois lembre-se de cada parte dela e o que ela significa, né? O significado de cada pedaço desta frase, que é a definição do sacramento nos dado por São Tomás de Aquino e adotado pela Igreja Católica, nossa Santa Igreja. Deus abençoe.